A paz, meus amados, nós vamos continuar o nosso discipulado. Nós estamos falando sobre andar no Espírito, amém? Eu creio que aqui nós precisamos separar, sabe, os meninos dos homens de Deus, porque existe uma grande confusão no meio evangélico sobre o que é andar no Espírito. Muitos acham que andar no Espírito é andar sobre poder, sobre fogo que cai do céu, sobre manifestação da glória de Deus. Sabe, isso não é andar no Espírito. Sabe, andar no Espírito tem a ver com o que foi escrito em Gálatas. A Bíblia explica a palavra de Deus. O que Jesus passou como ensinamento aos seus discípulos é a explicação clara e manifesta do que é andar no Espírito. Nós temos que ter cuidado, principalmente no meio pentecostal. Eu já congreguei em Assembleia de Deus e fui da igreja videira, uma igreja em células, de pequenos grupos. E a gente tem que separar as coisas, tá? Existe o poder de Pentecostes, que nós falamos lá na primeira aula, línguas de fogo, manifestação da glória divina que ocorreu em Pentecostes e que ocorre por um mover genuíno do Espírito Santo quando você tem autoridade de Cristo, quando você tem comunhão com Cristo, quando você tem comunhão com o ressurreto. Quando você estabelece comunhão com o ressurreto, com Jesus, com a pessoa dele, com o Espírito Santo, através da leitura da palavra, da oração, vai acontecer na sua vida línguas de fogo e manifestação do poder e da glória de Deus de forma genuína. Mas a gente tem que entender que há passagens bíblicas que esse poder ele também se manifesta de forma não genuína. Sabe, eu vou dar um exemplo só aqui. Por exemplo, que os magos, que os servos de Faraó, né, que serviam as religiões do Egito Antigo, também conseguiram fazer com que a cobra que Moisés fez no poder de Deus, ela fizesse os mesmos efeitos do que o poder divino. Então, tem muita coisa que não é manifestação divina, que é manifestação apenas para distrair você, para você não se fixar no que é evangelho. Sabe? E além disso, existe também aquilo que é considerado fogo estranho, sabe? Quando você quer acrescentar aquilo que a Bíblia não fala, né? E hoje a gente vê, por exemplo, a utilização de hipnose, técnicas de coach como positivismo, PNL. Eu acredito que todo tipo de formação, todo tipo de conhecimento ele é válido, mas se aplicado da maneira correta e com o coração puro. E que na obra de Deus tudo isso é absolutamente inferior, supérfluo. Isso é só qualificação, porque quem faz a obra é quem nos chamou para fazer. Tem que ser genuíno, sabe? Por muitas vezes nós somos levados a crer porque tem muita gente, porque parece glória de Deus, é de Deus. E eu quero dizer para você que às vezes o local onde nem tem tanta gente, a palavra de Deus vai nos mostrar que é um local de menos carnalidade e de mais presença do Espírito do que você imagina. Vamos ler o texto então para explicar? Gálatas capítulo 5, a partir do verso 14, fala o seguinte: toda lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Por isso digo: vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o contrário ao Espírito, e o Espírito que é contrário à carne. E eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras das carnes são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões e facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. E eu os advirto, como antes já os adverti, que os que o praticam, essas coisas não herdarão
o reino de Deus. Agora, Paulo explica para a gente o que é andar no Espírito. Mas olha o fruto do Espírito, no versículo 22. É o amor, é a alegria, é a paz, é a paciência, é a amabilidade, a bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que pertencem a Cristo crucificaram a carne com as suas passões e desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos pelo Espírito. Sabe? Então, há muitos lugares que há manifestação daquilo que é sobrenatural. E o sobrenatural nem sempre é de Deus. Sabe? Porque aonde há manifestação do sobrenatural de Deus, tem que vir acompanhado daquilo que é fruto do Espírito, da ação espiritual. Sabe? Se você está num ambiente onde há aquilo que são frutos da carne, inveja, dissensões, facções, aonde há práticas sexuais que não são permitidas, se você está num local onde se idolatra até mesmo a figura do pastor, onde há ciúmes, egoísmo, ira, se você está nesse local, Paulo está dizendo, olha, vocês estão se mordendo, vocês estão se matando. E aí, provavelmente não está havendo a ação do Espírito de forma genuína. Sabe, se há disputa por cargo, disputa por posição, disputa por quem é o melhor pregador, disputa por quem conhece mais a Bíblia, disputa por tanta coisa. Sabe, se vocês ainda são crianças na fé, se vocês ainda precisam de leite, vocês vão ver manifestação de fogo estranho. Vocês vão ver manifestação daquilo que é mágico, mas não é fruto do Espírito. Sabe, para haver fruto no Espírito, nós devemos buscar o que a Bíblia nos diz que é. Eu prefiro andar com aqueles que não curam ninguém, mas que têm amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, do que com aquele que roda, geropia, cai, levanta e depois, no final do culto, não ama ninguém, não ajuda ninguém, abre a sua boca para amaldiçoar o próximo, só fala mal dos outros e se acha melhor do que os outros. Sabe, um coração humilde, porque o reino de Deus é dos pequeninos. Eu tenho batido nessa tecla, não tem ninguém melhor do que ninguém no reino de Deus. É um complementando o outro, por isso a figura linguística do corpo. Porque quando um corpo, uma parte do corpo dói, todos sentem. Quando uma parte do corpo recebe um dom, todos são qualificados por aquele dom. E um vai complementando o outro, ajudando o outro, sem apontamento de dedo, mas com amor. Então, aqueles que andam no Espírito é completamente diferente do que você tem aprendido. Sabe, porque a gente gosta disso. Os discípulos perguntaram para Jesus sobre uma cidade que não os acolheu antes de chegarem a Jerusalém. O Senhor quer que nos envie, que nós enviemos fogo do céu para aquela cidade? E Jesus falou, vocês não sabeis de qual espírito eu sou. Eu não vim para condenar e nem para juízo, eu vim para salvar. Sabe, por muitas vezes a gente vê postagens bíblicas, como eu vejo supostamente bíblicas de homens de Deus, né, que oram para que o ladrão que roubou o seu celular morra. Uma postagem que me mandaram há pouco tempo de pessoas no monte, como se o monte fosse mais próximo de Deus, se Deus habita em nós. Eu não subo o monte, respeito quem sobe, quem tem essa tradição, mas isso é uma tradição. Jesus ia ao monte porque era o local onde ele ficava isolado, mas a oração que ele manda fazer é no nosso quarto, isolado, né? Moisés, para andar no espírito, ele construiu uma tenda fora do arraial para ficar isolado. Isso fala de desconectar com o mundo e se conectar com as coisas de Deus. Você pode fazer isso no monte também, sabe? Mas é só uma simbologia. Você pode fazer isso no seu quarto. Você pode tirar um tempo para você viajar sozinho. Você pode fazer de várias maneiras, tá bom?